Bom dia, ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Picasso. Meu nome é Enzo e eu serei o host do episódio de hoje. Além de mim, eu também trouxe meus convidados para falar sobre o tema. Podem se apresentar. Oi, eu sou a Laís. Oi, eu sou a Gabriele. Opa, sou Samuel. O tema que a gente vai discutir no episódio de hoje é pirataria, tá? A pirataria no Brasil, para fazer uma introdução, é criminalizada, mas como não tem uma fiscalização muito rígida sobre ela, tem muita gente que pirateia filme, jogo e até livro. Então a pirataria meio que é algo muito importante para a formação da cultura brasileira, porque ela permite que a gente tenha acesso a mídias que geralmente são muito caras, que a gente não conseguiria ter acesso normalmente. Então, muita gente tem acesso à cultura por trás da pirataria. Só que aí também entra a questão moral, né, de roubo, de propriedade. Será que a gente está prejudicando as empresas que fazem a mídia? Ou será que é uma forma legítima do consumidor se defender de preços abusivos? É isso que a gente vai discutir hoje. Então eu espero que vocês gostem do episódio. Primeiramente, eu acho bom a gente começar falando de se a pirataria prejudica quem faz as obras. E nesse caso é importante a gente estabelecer uma diferença, porque tem criadores independentes que têm pouco dinheiro para fazer a obra, eles se esforçam muito para fazer o que querem. Então, nesse caso, a pirataria realmente prejudica, porque eles não vão conseguir sustentar o trabalho esforçoso que eles estão tentando fazer. Só que também tem outro lado, que tem empresas muito ricas que já fazem jogos lucrando muito, filmes, e séries e livros. E nesse caso, a pirataria eu acho que não prejudica muito, porque esse tipo de mídia geralmente é bem caro. E quem não tem acesso a ela geralmente não ia comprar de qualquer jeito, porque não tem dinheiro. Então, quando a pessoa pirateia, ela não está prejudicando a empresa, porque já não ia poder ser um consumidor potencial. E pelo menos ela está tendo acesso a algo que ela não teria normalmente. Outra coisa, né, que é a defesa, que seria uma defesa, né, que o editor, o escritor, o produtor ali independente, ele não tem, né, porque as grandes empresas, elas têm grupos de advogados e esses advogados ganham muito também, né, quando eles processam, tiram algum site do ar e fazem ali os trabalhos de vários tipos de trabalho para a empresa, diferente de um produtor ali, um escritor que não tenha, né? Porque ele não vai ter um grupo tão grande assim de advogados, e se ele for atrás de um, ou vai sair caro, e ele não vai ter realmente ali uma defesa como seria, né, uma grande empresa, e também tem o nome, né, que a grande empresa tem que uma pessoa independente não tem. Um outro exemplo que eu acabei tirando aqui, que, por exemplo, hoje em dia, se não me engano, foi ontem, por exemplo, a Xbox acabou aumentando o preço de a Game Pass. A Game Pass é praticamente um pacote de jogos que você pode ir lá e comprar e ter vários jogos sem você ter que gastar dinheiro em particularmente cada um deles. Porém, eles aumentaram o preço e isso fez com que muita gente se revoltasse. Isso mostra, tipo, por exemplo, quanto que as empresas hoje em dia estão querendo acabar pegando mais e mais dinheiro. Tipo, o diferencial da Xbox era o preço. O preço não era lá tão alto, mas pô, tinha bastante jogos. E agora que aumentou, meio que a fama de ser uma empresa que rendia, agora tá caindo por terra. Outra coisa também é o Kindle, né? Se você for pesquisar o preço, ele é bem caro, realmente. Só que depois você consegue comprar os mesmos livros que ali a capa é R$ 60, né? Porque os livros estão num preço muito caro. Você consegue comprar por um preço mais acessível. Então, apesar de você pagar ali um preço bem meio absurdo ali no Kindle, depois você consegue economizar bastante com os livros. Só que, também tem outra coisa. Com o Kindle, você consegue ter acesso a itens pirateados também. Então, você também consegue baixar coisas ali pela internet e ler. Outra coisa também é que o Kindle também ele sofre várias modificações de preço. Tem várias versões dele, né? Com o passar dos anos, eles foram fazendo outras, né? Para melhorar algum problema técnico que tinha ali, trazer mais funções, diversificar um pouco mais. Inclusive, tem novas versões que as pessoas estão falando até que tá saindo um pouco ali do conceito inicial do Kindle, que é realmente
ser uma forma de você ler online, ter um acesso mais fácil aos livros, né? A essa cultura. Porque, além dele estar ficando mais caro, também está aparecendo várias novas funções nele, que, apesar de ser útil para algumas pessoas, talvez isso possa aumentar o preço para as outras que simplesmente querem ler, entendeu? E outra coisa eles pegam as versões antigas do Kindle e eles acabam. E é normal, né? As coisas vão ficando antigas, vão começando a dar problemas, seja por uso, porque realmente ali é o sistema do Kindle. Mas às vezes tem umas coisas que parecem meio forçadas, assim, só pra forçar as pessoas a comprarem o novo, porque a cada vez que passa vai ficando mais caro. E isso é pra forçar realmente as pessoas a gastarem mais com o Kindle, porque depois elas vão economizar muito com os livros. No final das contas, na minha opinião, eu percebo que tem os dois lados da moeda. Que, por um lado, a pirataria ela não é boa, realmente, tipo, mas ela é um meio que acaba às vezes sendo necessário. Como, por exemplo, quem nunca, tipo, há vários relatos, né, de gente que vai e acaba pirateando filme, acaba pirateando jogo. Algumas empresas, por exemplo, antigamente, colocavam algumas formas de fazer a pessoa parar de jogar o jogo pirateado, como travar numa certa parte, que é o exemplo do God of War 2. E daí essas empresas acabam fazendo uma certa ajuda na economia, porque, tipo assim, você até pode fazer a pessoa parar e fazer meio que a economia rodar, mas a pessoa que não tem dinheiro, ela acaba tendo que fazer isso. Mas praticamente é isso. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro necessário e acaba pirateando. E no meu pensamento, as empresas às vezes tinham que maneirar um pouco no dinheiro, no custo, para acabar pensando nas pessoas e no público. Outra coisa, né, que você falou aí, que às vezes os jogos pirateados davam algum problema, também tem que agora, né, a maior parte das pessoas não compram mais os filmes em CD, nem DVD. Agora tem o streaming, o cinema acabou ficando um pouco mais acessível, apesar de caro também. Mas acabou chegando em outras cidades e às vezes costuma ser um pouco mais barato. Mas também, alguns CDs que você comprava, eles vinham com propagandas contra a piratização. E isso meio que sumiu um pouco. Eu atualmente acho que faz uns anos que eu não vejo nenhuma propaganda contra. Tipo assim, eu já vi, acho que foi ano passado, se eu não me engano, que eu vi uma reportagem de aparelhos que foram apreendidos por conta de estarem trabalhando ali em sites para promover filmes e séries piratizados. Só que eu realmente não vejo mais essa propaganda, seja na televisão ou seja nas redes sociais, e também no streaming. Eu não vejo nada assim. É claro, né, que sempre está sinalizado que todos os direitos estão reservados, não sei o que lá. Mas mesmo assim, eu acho assim, pelas minhas vivências, eu não vejo mais tantas propagandas contra a pirataria. Apesar de tanto você piratear alguma coisa, né, alguma série, um filme, um livro, quanto de você consumir, porque tanto você levar as coisas de forma ilegal, né, quanto você consumir elas são crimes atualmente no Brasil. E também, eu nunca vi ninguém ser multado por realmente consumir. Eu só vi as pessoas sendo presas, multadas, sendo aparelhos apreendidos, site caindo, do lado de quem produz mesmo, do lado de quem consome, eu quase não vejo as pessoas reclamando que foram pegas ou que tiveram algum problema assim. Outra coisa também, né, que são as pessoas que elas gravam dentro do cinema, né, pra depois postar, e eu também nunca vejo essas pessoas falando que se deram mal. Assim, só vi alguém falando, eu tava no cinema gravando e o lanterninha veio me encher o saco, mas eu nunca vejo ninguém falando que teve que pagar uma multa, foi expulso de uma sala de cinema, ou alguma coisa assim do tipo. Outra coisa que acabou acontecendo nos últimos anos, principalmente, mas já existe desde muito tempo, é também a pirataria, né, mais ou menos, dos produtos de beleza também. Que hoje em dia, eu não sei como se chama direito em português, mas em inglês eles chamam de dupe, e é um termo para falar de produtos de maquiagem, essas coisas assim,
que são iguais aos caros que são vendidos por marcas famosas. Tanto que eu já vi várias meninas divulgando dupes de tal batom, de tal gloss da Dior, de tal gloss de tal marca, da Kiko e tudo mais. E hoje em dia acabou sendo mais normalizado, principalmente nesse ramo. Mas ainda assim eu não vejo as pessoas falando tanto sobre esse tipo de assunto. Também tem o Antônio Cândido, né? Que ele foi um professor, um escritor de umas universidades brasileiras, e ele falava, e ele defendia, que a literatura era um direito humano e era uma ferramenta que contribuía, né, para a gente entender a sociedade, para entender o nosso dia a dia, vários aspectos principais. Então, quando a gente pensa que a cada dia que passa a literatura fica cada vez mais inacessível, não só a literatura, né, mas várias questões relacionadas à cultura, mas principalmente a literatura, fica cada vez mais inacessível, a gente percebe também que as pessoas estão se distanciando de entender a sociedade brasileira, a realidade que as pessoas vivem, porque o Brasil é um país muito desigual. Então, só do fato de já ter pessoas que não têm acesso à literatura, a um filme, a uma série, já é preocupante. E o fato dessas pessoas não terem acesso a isso, elas não conseguem ver as diferenças e como o Brasil é um país dividido. Então, o Antônio Cândido, além dele, ele também defendia o direito, né, à literatura, que como um direito inalienável e uma necessidade básica do ser humano, um aspecto tipo fundamental assim, em várias questões da vida, não só para entender a realidade brasileira, mas uma realidade mundial também. Isso me lembrou de uma pesquisa que eu fiz ano passado, em setembro, nessa época mesmo agora, sobre os preços médios dos livros, né? E deu que, tipo, o preço médio entre 30 de janeiro e 26 de fevereiro de 2024 subiram 12,8% e atingiram 54,49 reais. E é assim, absurdo se você for parar pra pensar, porque incluso nesse número, né, tem tanto livros de capa dura, que são mais caros, quanto os livros de capa mole, que são bem fininhos também. E é, assim, um número, assim, muito alto, né? Que nem todo mundo consegue ficar gastando mais de 50 reais no dia a dia, simplesmente para comprar livro, para poder ler, para fazer alguma coisa e tudo mais. Uma coisa que eu pensei aqui, às vezes a pessoa, existe uma grande estratégia por trás da economia. Porque, para pensar, hoje em dia quase ninguém lê um livro. Eu não estou falando que não tem gente que lê. Não, pelo contrário, eu sei que tem bastante gente que lê. Mas hoje em dia, né, por conta da tecnologia, essas coisas, as pessoas estão ficando cada vez mais, abre aspas, ignorantes perante a literatura e elas estão preferindo mais ficar socado no celular do que qualquer outra coisa. E com isso, quando tem, por exemplo, alguma atividade escolar, alguma coisa que vai precisar de um livro, as empresas veem que vai precisar isso e vai socar dinheiro, botar preço em cima do livro, em cima da parada de que vai precisar. Mas para pensar, e se a pessoa não ser aquela pessoa ignorante, mas sim for uma pessoa que realmente quer buscar inteligência, quer buscar cultura? E quem acaba se lascando é todo mundo, porque no final das contas a empresa vai aumentar o dinheiro e vai se tornar menos acessível para as pessoas, tanto na sociedade, digamos, de hoje em dia, no caso a sociedade que vai estar socada no celular, tanto na sociedade antiga, que quer ficar ali olhando o livro, buscando conhecimento, essas coisas tudo. Como você disse, né, as pessoas atualmente, né, a cada dia que passa diminui mais a quantidade de pessoas que leem, né? E é uma coisa bem assustadora,
porque, né, sem ler você não consegue construir um senso crítico, ter uma opinião própria, entre várias outras coisas. Então, a leitura, ela ajuda a você se conhecer, além de conhecer a sociedade, e você montar a sua opinião, saber o que você defende, o que você vai contra e como defender isso, como argumentar contra ou a favor algo. E, além disso, com certeza, né, o preço está relacionado, mas também a falta de incentivo. Porque, apesar de tudo, ainda tem as bibliotecas, tanto de escolas quanto municipais e tal, para as pessoas lerem. Mas ainda nessa questão de bibliotecas, também tem o fato de que tem muitas escolas, principalmente públicas, em que não tem biblioteca. Ou a biblioteca não funciona, porque não tem livro, não tem quem trabalhe lá, ou não tem livro mesmo, realmente. Não tem nada, não tem um clássico, não tem um não clássico também. Então, dentro das possibilidades e da vida das pessoas mais pobres, elas não têm nem um acesso a livros numa livraria, nem numa escola, nem numa cidade, nem na cidade, seja uma biblioteca ou numa livraria. Até porque, por exemplo, na nossa cidade nem tem livraria. Então, ou você compra pela internet, se você tiver acesso, ou você vai para outra cidade, se você tiver mais acesso ainda, ou você fica na biblioteca. Na minha antiga escola, a gente tinha biblioteca, só que a gente não podia entrar a qualquer momento lá. Era só se algum professor falasse que a gente ia poder pegar um livro lá, porque senão a gente não tinha acesso, a gente não podia pegar um livro e ler, e a gente quase não era incentivado pelos próprios professores mesmo. Então, quando você pensa que isso pode ser a realidade do Brasil inteiro, né, o que acaba sendo, você entende por que o número de pessoas que leem está tão baixo, mas principalmente na população jovem, porque também tem a questão das telas, né, que as pessoas ficam o dia inteiro nas redes sociais. Realmente, eu também mexo bastante no celular, mas eu também leio bastante. Eu leio em casa, eu leio na escola, e eu acho que é importante a gente incentivar e defender a leitura, seja na escola ou dentro de casa, porque senão não vai dar, né? Inclusive, a leitura, ela te ajuda também, não só na sua vida, assim, no seu dia a dia, mas também ajuda você a ter uma conversa casualmente, assim, ou também num vestibular, você numa redação, você precisa ter um repertório, seja uma coisa histórica, seja um livro, um filme, você precisa ter repertório. Em questões também. Por exemplo, na FUVEST tem os livros obrigatórios para você ler. Então, quando você já não coloca no seu dia a dia a leitura, para você ler e entender os livros que vão cair no vestibular e para você ter o que falar numa redação, fica cada vez mais difícil. E a coisa que eu mais escuto das pessoas não é só, eu não consigo ler. Porque você tem que ir conseguindo o hábito aos poucos. Mas é uma coisa que me assusta um pouco, que eu odeio ler. Eu sempre escuto isso e fico realmente bem assustada. Porque, realmente, tipo assim, às vezes eu tenho também uma dificuldade para ler, às vezes eu não tô conseguindo pegar ali no livro, eu dou uma pausa, depois eu já consigo pegar. E para quem não tem esse hábito, realmente é algo que você precisa exercitar. Então, depende ali de um tempo. Mas você chegar E, e falar que você odeia ler é difícil. e esse incentivo que você fala, às vezes acaba sendo temporário, né? Tipo, às vezes acaba sendo apenas uma vez que um professor vai chegar e vai falar, tipo, eu preciso desse livro aqui por causa de uma atividade que vai ter. E às Sim. vezes, claro, a pessoa vai ter lá que gastar o seu dinheiro, mas às vezes a tecnologia acaba também ajudando um pouco, né? Mas acaba não favorecendo tanto assim a busca, porque a pessoa vai chegar, vai pegar o texto da internet, vai ler ali e vai esquecer. Enquanto um livro ali, parando para pensar, vai ficar ali a mídia física e você, uma hora ou outra, vai acabar olhando, pensando, nossa, se lembra daquele livro? Também depende da Uma forma que é incentivado, né? Porque se você falar, lê esse livro aí, depois você não comenta nada, não pergunta ali como é que tá saindo a leitura, não faz uma pergunta que faça sentido, também não é tanta coisa, não. Sim, uma coisa que eu lembrei sobre essa questão de não lerem também é que muitas das vezes, quando as pessoas leem, eu já vi vários exemplos na internet, né, de pessoas que falam, ai, eu gosto tanto de ler, mas aí você vai ver os livros que a pessoa lê e só tem hot, né, que é um negócio assim, mais de 18. E tipo,
Não adianta de nada você ler se você vai ler esse tipo de coisa. Ainda mais porque eu vejo muitas meninas mais novas lendo isso. E isso prejudica o desenvolvimento da pessoa e tudo mais. Ainda mais por ela ser uma pessoa mais nova. E acaba sendo um vício. E acaba prejudicando mesmo as pessoas e tudo mais. Então, assim, é meio absurdo você ver esse tipo de exemplo na internet, as pessoas incentivando cada vez mais as pessoas lerem esse tipo de livro, ao invés de incentivar que elas leiam livros que realmente vão trazer algo de bom para a vida delas, como livros clássicos, ou às vezes um livro que seja bom, que ajude em certas coisas de, sei lá, qualquer livro assim que realmente mude na vida das pessoas. Uma outra coisa importante que eu queria levantar aqui na nossa conversa é que eu queria falar sobre conservação digital, que, para quem não sabe, eu pesquisei uma definição aqui na internet rapidão. Conservação digital são processos que garantem informações e o patrimônio cultural em formato digital permaneçam acessíveis a longo prazo. Então, quando uma coisa, tipo um jogo, filme, música ou qualquer outra coisa que está na internet é excluída e ninguém mais consegue achar ela, ela se torna uma lost media. E quando algo vira uma lost media, é como se a humanidade perdesse um pedacinho da nossa história, entendeu? Então, além da pirataria permitir o acesso das pessoas ao conteúdo, ela também ajuda a preservar tudo que a gente já fez no meio digital. Porque, por exemplo, tem muitas empresas que, por exemplo, elas existem há muito tempo. Sei lá, uma Nintendo. Vai que a Nintendo faz, sei lá, um jogo do Mario. Aí é muito antigo o jogo do Mario. E daí ele não tá mais dando lucro. Então, elas param de vender o jogo e não fica. E tipo, não dá mais pra acessar ele, a não ser que seja pela pirataria. E se não houvesse essa pirataria, quanta coisa a gente teria perdido? Quantas músicas, filme, jogo que foram muito importantes pra história a gente perderia? Então eu acho que também tem esse aspecto bom da pirataria. E por isso que eu acho que deveriam existir mais grupos de pessoas que focassem nessa conservação digital para a gente sempre estar preservando tudo que a gente faz na nossa história para não perder essa parte, né? E eu também queria recomendar um texto muito bom que eu li sobre o assunto, que chama A Conservação da Cultura e da Memória no Contexto da Pirataria Digital, escrito pelo Gustavo Moreira Bastos Dias da Silva. Foi um texto que me inspirou muito quando eu estava pesquisando sobre o tema da conversa de hoje, e eu acho que é muito bom todo mundo ler. É realmente um texto muito bom. Gente, eu acho que a gente já falou tudo que dava para falar por hoje, né? Falamos coisa pra dedéu. E eu acho que a gente até passou do tempo que devia, né? Vamos ver isso depois. Por isso, o episódio de hoje chega ao fim, né? Então eu queria propor algo antes de acabar o episódio, que é que você, aí que tá vendo nosso episódio, escutando a gente, se você quiser, coloca nos comentários o que você acha da pirataria. Vamos, sei lá, fazer um debate aqui nos comentários, uma discussãozinha legal. E eu queria, de novo, agradecer todo mundo que viu até o final esse episódio. Lembra de se inscrever no nosso canal, que estamos começando agora. Dá like no vídeo, né? Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. E tchau, gente. Tenham um ótimo dia, tarde, noite, não sei que hora vocês vão estar vendo isso.